Uma boa noite a todos. É muito bom estar com vocês essa noite. E o título da mensagem que eu trago para vocês hoje é aquela ali. E ela diz assim: uma mensagem universal de salvação só faz sentido à luz de uma realidade universal de pecado. Abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 17, versos 16 a 31. Esse é o famoso texto de Paulo em Atenas. Paulo ele foi pregar o evangelho em meio à capital do conhecimento filosófico e científico do mundo dele. Então, Atos capítulo 17, a partir do verso 16, a Bíblia vai nos dizer algumas coisas importantes. E assim como estamos com a Bíblia aberta, vamos orar então para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra está aberta, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do verso 16, a Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gregos piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvido coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa contrapor a noção verdadeira de Deus e a noção idolátrica de Deus, do ídolo. E a gente tem que fazer isso contrastando duas formas de abordar a ideia de Deus. A primeira delas é a filosofia e a segunda delas é a revelação. Quando a gente aborda Deus a partir da filosofia, surgem algumas coisas interessantes. Olha só. Na filosofia, o ser humano racional é o ponto de partida da reflexão espiritual. Eu imagino Deus, eu sou o ponto de partida. Se eu não consigo imaginar um Deus que está com as pessoas em meio ao sofrimento delas,
eu concluo que esse Deus não existe. Porque eu imagino assim, eu sou o padrão, eu não acredito que Deus exista ou que Deus esteja com as pessoas enquanto elas sofrem. Então essa é a minha ideia, é a filosofia que manda, é o meu pensamento quem manda. Porque eu sou racional e eu não consigo harmonizar a ideia da existência de Deus com o sofrimento das pessoas. Então, já que as pessoas sofrem, eu não creio em Deus. Essa é uma forma de abordar a questão de forma filosófica, racional. Assim também, se de forma filosófica e racional eu concluir que Deus existe, mas Ele é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, que eu coloco um nome, e invoco e adoro, é problema meu. Está na minha cabeça, eu faço o que eu quiser. Sou eu que construo a ideia de Deus. Uma outra questão, nesse texto de Atos, Lucas nos diz que os cidadãos de Atenas não faziam outra coisa a não ser contar ou ouvir as últimas novidades. Quando o ser humano se torna o padrão das coisas, tudo muda constantemente, porque a gente muda. Hoje eu concluo que Deus é esse pedaço de pau, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata. Amanhã eu começo a pensar, não, esse Deus aqui não faz sentido, eu vou inventar um outro Deus, porque eu mudo. Hoje eu penso que Deus existe, amanhã minha mãe fica com câncer, aí eu penso assim, não, Deus não existe, porque a minha mãe, olha o sofrimento que ela está passando. Antes eu acreditava em Deus, agora eu deixo de acreditar. Isso vai gerando o quê? Mudanças e novidades, concorda comigo? Sempre que o ser humano é padrão, as coisas mudam. Não, Coca-Cola é a melhor bebida que tem. Aí depois, não, agora eu enjoei da Coca-Cola. Não, Guaraná é a melhor que tem. Não, a água é a melhor que tem. Não, o suco de laranja é a melhor que tem. Sempre vai mudando, porque o meu gosto vai mudando, a minha experiência vai mudando, eu vou mudando. E aí um monte de novidade. Eu estou dando exemplos simples, mas vocês podem extrapolar e colocar exemplos mais complicados, sobre a própria existência de Deus. Pessoas antes acreditavam mais em Deus do que hoje em dia, não é verdade? Antes a igreja era mais importante para as pessoas, hoje ela é menos importante, porque as pessoas mudam. Agora, chega uma hora que a gente ouve muita novidade, mas a verdade, zero. É muita novidade, né? Na cabeça do povo. O povo pensa cada dia uma coisa. Agora, a verdade já não está mais no meio do povo. É o que Lucas diz. Eles só sabiam de novidade, mas da verdade eles não sabiam. O que mais? Quando o homem, o filósofo, está no centro, a idolatria, ela domina, mesmo em nome da liberdade, que é uma coisa bem parecida com o pecado. O que o pecado promete para as pessoas? Liberdade. Eu fumo porque eu posso fumar, e eu exerço a minha liberdade fumando. Quando eu me torno viciado do cigarro, aí essa liberdade desaparece, né? Agora eu querendo parar de fumar, tenho dificuldade de parar. Você já encontrou alguém que queria parar de fumar e não conseguia? Várias pessoas destruindo a sua vida por causa do cigarro, querendo parar e não conseguindo parar. E é assim que também funciona o pecado em geral. A gente pensa, eu sou livre, eu posso fazer, e a hora que a gente faz, ele nos engana e nos escraviza, para que a gente não faça o que a gente gostaria, e sim a vontade do pecado. O que mais? Quando o homem está no centro, não necessariamente as pessoas deixam de ter uma religião. Paulo fala para aquelas pessoas que elas eram acentuadamente religiosas. Elas viviam procurando uma igreja para ir, um culto para ir, um Deus para adorar. E adorava um, depois adorava outro, depois adorava outro. Inclusive no mundo pagão existe bastante isso. Eles não eram assim fiéis de um Deus. Hoje ele vai lá no Deus tal, amanhã ele vai no Deus outro, depois ele vai no Deus outro. Paulo também fala dos objetos do culto desses pagãos, que eram fabricados pelos próprios homens. Os deuses eram feitos pelos homens, tanto em sentido material, você pegar lá uma pedra e esculpir ela e dizer esse é um deus, Deus Apolo, Deus Dionísio, Zeus. Você faz uma imagem e coloca lá dizendo que aquele lá é Deus.
Ou também os homens fazem os deuses de forma racional e filosófica. Eles imaginam o que é ou o que não é. O que define a verdade é o homem, nesse caso aqui. Agora, existe uma outra forma da gente abordar a ideia de Deus, que é através da revelação. A revelação nos diz que a idolatria é algo revoltante. Lembra que Paulo, na hora que ele chegou em Atenas, e todo mundo adorando um pedaço de pau, um pedaço de pedra, isso e aquilo, ele ficou revoltado. Atribuir a glória do Criador a um pedaço de pedra. Já pensou o que é louvar um pedaço de pedra? Sacrificar a um pedaço de pedra? A Bíblia conta a história de pessoas que ofereceram seus filhos em sacrifício a esses deuses de pedra. Tem cabimento alguma coisa assim? Não tem, isso é revoltante, isso é um absurdo. E a revelação nos mostra isso. E o que é a revelação? Não é o homem imaginando a verdade, imaginando Deus, mas é Deus mostrando ao homem a realidade. Entende a diferença? Não é você que decide, é Deus que decide e Ele te fala como que as coisas são. E o que é que Deus fala? Deus fala a verdade. É isso que Ele fala. Tudo que Deus fala é verdade. E seja Deus verdadeiro e qualquer homem mentiroso. É o que a Bíblia diz. Dentro desse texto que a gente leu em Atos 17, Paulo enfatiza a pessoa de Jesus Cristo e a sua ressurreição, tanto no verso 18 quanto no verso 21. Desde o começo até o fim dessa cena, Paulo está enfatizando a pessoa de Jesus e a sua ressurreição. Por que isso é importante? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer saber como Deus é? Olha para Cristo. Ele é uma pessoa assim que não ama ninguém, que não gosta de ninguém, que está lá do céu jogando raio na cabeça das pessoas? Não. Ele é uma pessoa presente com a gente onde a gente está. Porque o Rei da Glória do Universo veio habitar com a gente onde a gente estava. E essa é uma imagem maravilhosa sobre Deus. Como é que Deus é? Ele é só alguém procurando pecado nas pessoas para condenar elas ao inferno? Não. Jesus Cristo mostra que Deus, conhecendo todo o nosso pecado, vem ao mundo e carrega os nossos pecados sobre si numa cruz para nos livrar dos nossos pecados. É completamente diferente do que as pessoas imaginam. E onde é que a gente encontra essa verdade? Na revelação maior de todas, Jesus. Além disso, Paulo fala algumas coisas bem importantes em Atos 17. Ele fala que o Deus que a humanidade não conhece é o seu Criador. É o Deus que os homens não conhecem. É justamente esse Deus que criou a humanidade. E ele diz que de um só, Deus fez toda a raça humana. A partir de quantas pessoas Deus fez a raça humana? De um só. Isso vai ser bastante importante. O que mais que ele diz? Ele fala assim, olha, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas notifica que todos em toda parte se arrependam. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você tem luz, ele pede que você se arrependa. Essa é uma ideia importante também. E por fim, ele volta a enfatizar que Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio daquele que venceu a morte. Jesus venceu a morte, ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar todo mundo. Agora, eu quero enfatizar desse texto de Atos 17 duas questões. Que todos, em toda parte, se arrependam. Quem são esses todos? São aqueles que foram criados a partir de um. Todos os filhos de Adão, todos os seres humanos, em qualquer lugar, que eles devem fazer o quê? Se arrepender.
Obviamente, do pecado, porque é disso que Deus vem nos salvar. E a gente lembra que na Bíblia, a salvação, ela é para ser proclamada a todas as pessoas. Lembra, por exemplo, das 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14, dos versos 6 ao verso 13. Por exemplo, no verso 6, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. E eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os povos, toda nação, tribo, povo e língua. É um evangelho para ser pregado para todo mundo. Ninguém deve ficar de fora de receber o conteúdo desse evangelho eterno. É para pregar para todo mundo. Outro texto interessante, Mateus 28, versos 18 a 20, que é a grande comissão. Diz que é para a gente batizar e discipular as pessoas de todas as nações. Não é para deixar ninguém de fora. Ah, mas tem uma naçãozinha bem pequenininha lá na África. Eles lá não precisam. Não, eles também precisam lá. Ah não, lá nos Estados Unidos. Não, lá na Europa, lá na Ásia. Em todos os lugares. É para pregar a mensagem da salvação. Isso é o que a Bíblia ensina. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. De onde surge a necessidade de proclamar uma mensagem universal de salvação? Será que essa missão é à toa? Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. E vamos entender por que a gente precisa pregar o Evangelho no mundo inteiro. Aí um pouquinho para frente aí do livro de Atos, a primeira carta do Novo Testamento já é Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. E olha só o que a Bíblia nos diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 12. A Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Capítulo 5, verso 19. Aí o texto de Paulo continua dizendo assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu separei desses textos que a gente leu as frases que para mim hoje, essa noite, são mais importantes. Olha só: todos pecaram é universal, ok? Todos carecem da glória de Deus, universal. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só. Que mais? A morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Mais um ponto: os muitos foram feitos pecadores pelo pecado de um só. Outro ponto: os muitos se tornarão justos por meio da obediência de um só. Abundou o pecado? Sim. Superabundou a graça. Como o pecado reinou para a morte, a graça reina para a justiça, que dá vida eterna. Se vocês quiserem gastar o resto da vida de vocês pensando nessas frases aí, vocês não vão esgotar o significado delas. Elas não são simples, mas elas são o quê? Palavra de Deus. Revelação. Não é filosofia de Paulo, não é imaginação de Paulo, é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Agora, essas verdades aí, elas são complicadas, mas olha que interessante. O Evangelho coloca diante de nós um caminho que nos leva do pecado até a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Percebam de onde que a gente sai. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Onde é que a gente chega?
Como o pecado reinou para a morte, a graça reina para a justiça que dá vida eterna. Está entendendo o movimento que a gente está fazendo? Nós estamos saindo do pecado para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Lembra de João 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falando. Não tem nenhum filho de Adão que vai ao Pai que não por meio de Jesus Cristo. Não tem um. E por que não tem um? Porque todos pecaram. Eu quero ler de novo com vocês Romanos 5, verso 12, para vocês verem com bastante clareza o que eu vou colocar para vocês aqui. Isso não é coisa da cabeça do pastor Ezequiel, tá bom? Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse texto, Paulo fala duas coisas aparentemente conflitantes. Olha só, presta atenção. O pecado e a morte presentes no mundo são resultados do pecado de uma só pessoa, Adão. O texto afirma isso claramente. Por meio de um só entrou o pecado e a morte. Aí depois ele fala outra coisa. Os seres humanos morrem porque eles mesmos também pecam. A morte passou a todos por quê? Porque todos pecaram. Você percebe que tem uma explicação dupla para a morte? A morte é culpa de Adão e a morte é culpa de cada um que peca. E todos pecaram. Por isso todos são mortais pecadores. Agora, Paulo não explica a relação entre esses dois fatos, apenas os afirma. Paulo não explica como é que o pecado de Adão se relaciona com o nosso pecado. Paulo não explica isso. Ele simplesmente afirma, é assim que é. Ele não gasta tempo especulando sobre essa relação complicada. E eu vou mostrar para vocês que essa é uma relação complicada. Dá uma olhadinha para essa menininha linda aqui, olha. Quantos anos será que ela tem? 1 aninho, 2 aninhos, um pouquinho mais talvez menos de 1 ano. Todos pecaram. É complicado isso, hein? Essa menininha, no dia que ela tirou essa foto aqui, ela já tinha pecado, algum pecado? Sim. É complicada essa questão, não é? Existem formas de a gente tentar explicar isso, que não são simples. Uma das formas que as pessoas tentaram explicar isso, desde lá de Agostinho, que é a posição católica romana, é que todos nós estávamos em Adão. Sabe? Tipo assim, o nosso espírito, a nossa alma. A gente estava lá com Adão. E quando Adão pecou, a gente estava junto lá. É por isso que a gente nasce aqui já pecando, falando mentira, chorando, mordendo, brigando, egoísta com os brinquedos, sei lá o quê. Sabe a criança pecadora? Alguns explicam assim, a gente estava lá com Adão. Agora, a Bíblia não abre espaço para isso. Eu não existia lá com Adão. Eu não tenho uma alma fora de mim que estava lá junto com ele, pecando. Bobagem. Tem uma outra forma de explicar isso. Adão, ele nos legou como uma herança, uma natureza pecaminosa, incapaz de obedecer perfeitamente à lei de Deus. É uma explicação diferente. Não quer dizer que a gente estava lá com Adão, quer dizer o seguinte: você é da família dele. E Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 26. Mas quando Adão peca, a Bíblia diz em Gênesis 5, verso 2, que Adão fez um filho à sua imagem. Nós somos agora a imagem de Adão. E como é que era Adão? Pecador. E como é que a gente vem a esse mundo? Pecador. Essa é uma questão complicada e que mexe no âmago da nossa vida, de quem a gente é. E existem alguns textos bíblicos que comprovam isso facilmente. Por exemplo, Romanos 8, verso 7. A carne é impossível estar sujeita à lei de Deus. Você tem em Ellen White também um texto interessante em Caminho a Cristo, página 62, onde ela diz assim:
visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. E olha que Ellen White fala muito da nossa necessidade de obedecer à lei de Deus. Estuda o que Ellen White escreve, ela fala muito, nós precisamos obedecer, nós não podemos justificar os nossos pecados, nós podemos vencer, nós temos que vencer pela graça de Deus. Ou seja, para ela colocar uma frase desse tipo aqui, no escrito dela, para ela não apagar isso, para ela não deixar isso de lado, é porque isso tem muita importância. Não é brincadeira o que a gente está falando aqui essa noite. Agora eu queria ler de novo Romanos 5,19. E esse texto também ele oferece algumas questões interessantes e difíceis. Olha só o que a Bíblia diz. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha que interessante. Nesse verso, também existem duas ideias diferentes. Olha só, presta atenção. O pecado como obra de Adão é apresentado como uma obra efetivada no passado. Presta atenção. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Ele joga a questão para o passado. Adão, um só pecou, todo mundo se tornou pecador. Só que daí ele diz uma outra coisa. Ele diz assim: a salvação como obra de Cristo é apresentada como uma obra a ser efetivada no futuro. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Futuro. Todo mundo se tornou pecador no passado, muitos se tornarão justos no futuro. Perceba essa diferença. Por que ela é importante? Olha só. O mesmo grupo de pessoas, esses muitos, é apresentado nas duas frases, tanto quanto ao pecado de Adão como à obediência de Cristo. Muitos se tornaram pecadores, muitos se tornaram justos. Mas a diferença entre os tempos verbais nos chama a atenção para a diferença entre a natureza do pecado e a natureza da graça. Prestem atenção em mim aqui, ó. Muitos se tornaram pecadores, muitos se tornarão justos. Aqui a gente entende uma diferença sobre a natureza do pecado e a natureza da graça. O pecado é um poder maligno, violento, imoral, satânico. Ele não pergunta para você se você quer. Ele entra, te destrói, te rouba e te mata. Você entende a natureza do pecado? Ele não pergunta nada para você. O ladrão, quando ele vai assaltar a sua casa, ele jamais vai perguntar para você: você permite que eu roube a sua casa? O que você responderia para o ladrão? Não, não permito. O ladrão vem para destruir, sem perguntar nada para ninguém. Essa é a natureza do pecado. E ele entrou através de Adão e ele não pergunta nada para ninguém. Não tem conversa com ele. Agora, a graça de Jesus Cristo é assim. A graça de Jesus Cristo violenta alguém. A graça de Jesus Cristo oprime alguém, escraviza alguém, obriga alguém. Não, é uma natureza diferente. A graça de Jesus, ela possibilita a salvação de todos os pecadores, mas ela não obriga os pecadores a serem salvos. Essa mudança explica por que o impacto automático, efetivo e inescapável do pecado de Adão sobre a humanidade não deve ser interpretado como sendo repetido pela obediência de Cristo, gerando salvação universal. A graça deve ser aceita pela fé para ser efetivada e gerar a salvação ou vida eterna. Entende a diferença? Porque a natureza da graça é diferente da natureza do pecado. O pecado vem e violenta, a graça vem e oferece. É por isso que Adão peca e todo mundo se torna pecador, sem ter escolha. Mas agora a graça vem e dá escolha.
Você quer ir para o inferno por causa dos seus pecados, ou você quer viver no céu com Deus para sempre? É a pergunta que a graça faz. O que você quer? E se você aceitar a graça, ou seja, se você não rejeitar ela, ela te será dada. E pela graça, pessoas que foram pecadoras nesta terra viverão sem pecado para todo sempre. Amém. É maravilhoso, é lindo. Agora tem mais coisas ainda esta noite. E se nós mudarmos o conceito de pecado? Como é que fica essa história? Eu quero propor a vocês um dilema. E se eu mudar o conceito de pecado? Veja onde isso vai conduzir. Eu quero ser bem honesto e sincero com vocês. Existem pessoas no meio adventista, inclusive, que têm muita dificuldade com o conceito do pecado hereditário. Sabe essa coisa de Adão pecou e a gente que leva as consequências? Tem muita gente que detesta essa ideia. Esse pecado hereditário é aquele que nos envolve primariamente a partir da culpa de Adão e não da nossa culpa. E essas pessoas, elas tentam identificar o pecado única e simplesmente como um comportamento deliberado de transgressão da lei de Deus, implicando consciência dessa lei e vontade de transgredi-la, que só então gera culpa e necessidade de arrependimento. Presta atenção nesse conceito. Para essas pessoas, pecado tem a ver com o seguinte: você conhece a lei de Deus? Você sabe que ela diz para não mentir. Se você, de forma deliberada, de forma consciente, de forma rebelde, você diz assim: eu não quero saber dessa lei, eu quero mentir. Aí você vai lá e mente. Aí então tem pecado. Se você não fizer isso, não tem pecado. Você não tem conhecimento, você não tem luz, você não tem culpa. É uma ideia interessante. Inclusive é uma ideia que para alguns faz sentido. Não, olha, esse conceito de pecado é legal. Mas presta atenção. Mais uma coisa. Essas pessoas dizem que o comportamento do pecado pode ser mental, dentro do nosso coração, ou físico, externo. Pode ser uma coisa ruim que eu penso, uma coisa ruim que eu falo. Por exemplo, para vocês verem essa diferença, o que é interno e o que é externo. De forma que apenas quem conhece a lei de Deus e deseja transgredi-la intencionalmente, movido por desprezo ou ódio a Deus, é pecador ou pecadora. Analisem esse conceito de pecado bem claramente. Só quem quer pecar é que peca. Essa que é a implicação. Quem não quer pecar não peca. Essa é a ideia. Agora, um falso conceito de pecado nos conduz a um falso evangelho. Pensa junto comigo. Se esse conceito de pecado fosse seguido, algumas conclusões seriam inevitáveis. A primeira delas: seria impossível afirmar que todos pecaram de fato. Sabe por quê? Porque existe uma grande quantidade de pessoas que morreram antes da idade da razão, para poderem ter conhecimento da lei e então deliberadamente transgredissem a lei para que pudessem ter pecado. Pensem quantas criancinhas de 1 ano, 6 meses, 2 anos morreram na história da humanidade inteira. Foram poucas? Milhões, bilhões talvez. A gente não tem nem conta de quantas criancinhas morreram desde o ventre, desde o aborto. Se você disser que pecado é só aquilo que a gente faz conscientemente, todo esse povo aí não teve pecado nenhum. A Bíblia diz isso? Não, a Bíblia diz: todos pecaram. Segundo ponto: se torna inexplicável o apelo de Paulo em Atos 17:30. O que ele diz? Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas notifica que todos se arrependam. Se o pecado só acontece depois que a gente tem consciência, tudo aquele pecado que o povo de Atenas fez era ignorância. Deus não levaria em conta. Precisaria se arrepender por algo que Deus não leva em conta? Paulo deveria dizer assim: olha, antes vocês não sabiam a verdade, agora vocês têm consciência. A partir de agora, se vocês transgredirem, vocês vão ter culpa. Se vocês não transgredirem, vocês não terão culpa. Não precisa se arrepender de nada. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que adorar um pedaço de pau era errado? Vocês adoravam? Oh, coitadinho de vocês, vocês eram ignorantes.
Deus não vai levar isso em conta, não. Não precisa se arrepender. Não é isso que Paulo diz. Olha para a tua vida e se arrependa. Porque mesmo sem você ter consciência, aquilo já era pecado. Uma pessoa que mata, mesmo que ela não tenha consciência que isso é errado, isso não deixa de ser pecado. E quando ela encontrar com o Evangelho, que a vida eterna não habita no assassino, sabe o que ela tem que fazer? Se arrepender e dizer para Deus: Senhor, eu tirei a vida de uma pessoa, me perdoa, Pai. E qual que vai ser a resposta de Jesus? Eu perdoo. Está entendendo a questão? Terceiro ponto. Romanos 5,19 fala do pecado de Adão como tornando a muitos pecadores. E isso deve ser interpretado como uma mentira. Se pecado é só o que eu quero fazer, que eu faço errado, não faz o menor sentido pelo pecado de um só, muitos se tornaram pecadores. Não, eu me torno pecador com o pecado de quem? Meu pecado. Eu não posso me tornar pecador pelo pecado de Adão. Então esse texto não pode ser verdade. Olha só, quando a gente mexe com o conceito de pecado, onde é que a gente é conduzido? Quarto, para terminar. A presença de pecado nos cristãos, inclusive naqueles que escreveram a Bíblia, se torna totalmente incompreensível. Lembra de João? João talvez foi o cristão mais maduro de todos. Aí ele recebe a visão do Apocalipse, o anjo mostra para ele aquelas coisas fantásticas. Alguém lembra o que ele faz? Se ajoelha ao pé do anjo para adorar. O que o anjo responde para ele? Não faça isso, João. Adora a Deus. Eu sou irmão seu. João pecou ou não pecou? Ah, mas é que ele odiava a Deus. É porque ele tinha consciência da lei de Deus, ele não gostava da lei de Deus, ele queria fazer uma coisa errada. Não é tão simples assim, gente. Outra coisa, Paulo, vai para Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Como é que pecado é só o que eu quero fazer errado, que eu faço errado? Vai para Pedro. Pedro está lá comendo junto com os gentios, aí chegam os judeus, ele sai e finge que não estava acontecendo nada. E o que Paulo vai e fala? Briga com ele. Você está sendo hipócrita, Pedro. Ah, é porque Pedro não amava a Deus. Tiago 3, verso 2: todos nós tropeçamos em muitas coisas. É porque odeia a Deus. Quando a gente mexe com o conceito de pecado, para que o conceito de pecado se torne algo bem pequenininho, para que eu possa vencer o pecado aqui na minha imaginação, olha só onde a gente é conduzido. Agora, a palavra de Deus já não é mais a verdade, a filosofia humana é a verdade. E você? Qual é a sua posição sobre essa questão? Como essas questões te ajudaram a tomar uma decisão na sua vida espiritual hoje? Pensa comigo. A gente trata o pecado, às vezes, com muita superficialidade. Tem gente que pensa assim: eu não mato, eu não roubo, eu não peco. É verdade ou não é? Ela vai fazer a oração dela de noite, ela nem tem o que pedir perdão, né? Faz até uma semana que eu não peco. Tem gente assim, às vezes, com esse tipo de ideia, né? E onde é que está o amor entre nós? Por isso ninguém pede perdão? Que a gente fale em amar uns aos outros? Isso não é pecado, será? E aí agora eu não peco e eu julgo, eu não peco e eu critico, eu não peco e eu brigo, eu não peco e eu condeno todo mundo, porque eu reduzi o conceito de pecado, porque eu tornei o pecado uma coisinha bem bobinha e bem facinha de vencer. E aí de quem não vencer esse tipo de pecado, né? Que você quer fazer errado, que você faz errado, porque você despreza e odeia a Deus livremente. Irmãos, essa noite a gente entendeu algumas coisas bem complicadas. A gente entender esse egoísmo que está com a gente desde o ventre, desde que a gente é nenenzinho, criancinha. Sabe, essa coisa assim que nos machuca, que nos traz a morte. E eu sei que às vezes a gente não conhece as respostas para isso. Mas essa noite Deus deu algumas respostas, não deu? Amém. Deus deu algumas respostas. Deus não deu todas as respostas, a gente continua não entendendo. Mas sabe, Deus criou a raça humana como uma unidade. O que Adão fez impactou todo mundo, mas o que Jesus fez salvou todo mundo. E se Ele salvou a gente tem o privilégio essa noite de dizer: Senhor, eu quero a Tua salvação. Eu não quero viver rebelde contra Ti,
Eu não quero mentir, eu não quero falar mal, eu não quero ser escravo dos vícios, do pecado, seja do que for. E eu quero o Senhor para me perdoar e para transformar a minha vida, Pai. Você precisa disso? Você quer isso? Aqueles que querem, têm 30 segundos para sair de onde estão e se colocarem aqui à frente. Façam sua oração pessoal aqui. Busquem a Deus e digam assim: Senhor, eu quero a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua salvação. Ore por você, ore pela sua família. 30 segundinhos aqueles que desejam aceitar esse apelo. Venham aqui à frente comigo. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu preciso que Deus me perdoe, que Deus me transforme, que Deus me salve, porque eu sou pecador. Eu também não quero culpar Adão. Adão, aquele miserável, não. Ele pecou sim, mas eu também pequei. E quem sabe eu pequei pior do que ele. E eu não sou ninguém para julgar ele ou julgar ninguém. A melhor resposta que alguém poderia ter essa noite foi a resposta que eu obtive, que não é minha, que revela o quanto esse assunto é importante para cada ser humano. A razão do pecado é a razão do nosso sofrimento. Não vamos nos apegar ao pecado. Vamos entender a natureza dele, a manifestação dele, para nos arrependermos, para mudarmos de vida, para sermos salvos do pecado desde agora e para sempre pela graça de Jesus. Vamos orar. Pai do céu eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Pai, que tremenda enrascada o pecado causou na nossa vida, Pai. Nós adoecemos, nós morremos, nós pecamos, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós e nos salva pela Tua graça infinita, Senhor. Por favor, Pai, entra na nossa vida para perdoar as nossas transgressões, para nos purificar da nossa falta de amor, da nossa falta de fé, do nosso egoísmo, da nossa maldade, vaidade, orgulho, e nos ensine, Pai, a Te amar acima de tudo e a amarmos uns aos outros. Nós precisamos crescer, Pai. Nos ajuda a crescer em Cristo, e não nos permita ser enganados, Pai, pelo falso conceito do pecado ou de qualquer coisa que seja, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua misericórdia, abençoa a nossa família também com a Sua salvação, Pai. Protege a cada um, abençoa, também cuida, Pai, da nossa saúde, vida financeira e vida espiritual acima de tudo. Dá-nos a Tua paz e uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.